nome é Fauzi, eu sou médico hematologista aqui na BP e a gente vai falar hoje um pouquinho na reunião do Hematodos sobre glóbulos brancos, tá? A parte importante da hematologia, razão de muitas consultas de outros especialistas para auxiliar em algumas situações diferentes, tá? Bom, os glóbulos brancos também são chamados de leucócitos, tá? Eles representam a defesa do organismo contra organismos ou substâncias estranhas, tá? Essas células são atraídas para onde está ocorrendo algum problema, para algum sinal químico e chegam nesse local para combater possíveis infecções, possíveis alterações na fisiologia normal do organismo, tá? Então, esses leucócitos ou glóbulos brancos, eles funcionam como uma polícia do organismo, tá? Tudo o que acontecer de diferente, eles vão lá para avaliar se tem que fazer alguma interferência para algum processo que pode ser patológico, tá? Então, como nós já falamos, os glóbulos brancos são um mecanismo de defesa, são as células de defesa do nosso organismo, e esse exército de glóbulos brancos, ele funciona contra micro-organismos e qualquer outra substância estranha que venha se instalar no nosso corpo, tá? Pode ser vírus, bactérias, parasitas, ou até algumas proteínas diferentes das que são nossas, tá? Eu coloquei essas duas imagenzinhas aqui embaixo, porque assim, o leucócito, ele reconhece o que é nosso, próprio do organismo, e o que não é, tá? Ele reconhece isso através de alguns marcadores, proteínas de superfície em células, tá? Quando o leucócito encontra alguma célula que é do nosso organismo, própria daquele indivíduo, tá? Elas avaliam e veem que é uma coisa própria daquele indivíduo e vida que segue, tá? Quando o leucócito identifica alguma proteína diferente, algum mecanismo diferente, ele identifica aquilo, tá? Uma molécula, reconhece como um corpo estranho e elimina isso do organismo. Essa é a função dos glóbulos brancos, tá bom? Então, como a gente já falou, só destacando aqui, os glóbulos brancos são a defesa do nosso organismo. Os glóbulos brancos ou leucócitos, como a gente já tinha falado, eles podem se dividir entre granulócitos e aqueles que não têm grânulos, tá? Os granulócitos são o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo. Os que não têm grânulos são linfócitos e monócitos, tá? Então, todas essas células participam diferentemente de mecanismos de defesa do organismo de qualquer pessoa. Bom, eu coloquei essa tabelinha aqui só para a gente ver os tipos de leucócitos em função específica, tá? Que nem os basófilos, a gente vê que eles podem liberar substâncias químicas que fazem a mediação entre resposta inflamatória e alérgica do organismo de qualquer indivíduo, tá? Os eosinófilos são poucos, a contagem é pouca no sangue periférico, mas elas destroem invasores e participam também na resposta à infecção de alguns parasitas, tá? Então, os eosinófilos também, o tipo de granulócito, atua dessa forma. Os neutrófilos, eles são também granulócitos, e essas células, elas participam da resposta imune inata, ou seja, não precisa de adaptação prévia para ele reconhecer proteínas estranhas e eliminar do organismo. Então, eles fazem isso ingerindo e destruindo esses invasores. Vou mostrar uma figurazinha daqui para frente, mais no próximo slide, mostrando como que acontece essa ingestão dessa proteína estranha pelo neutrófilo. Os macrófagos e os monócitos são também células que fazem fagocitose, ou seja, engolem as proteínas estranhas ao organismo, ela faz essa digestão, tá? Os monócitos são encontrados no sangue e os macrófagos são uma forma de monócito encontrado em tecidos, tá? E eles ingerem e destroem qualquer invasor. Além disso, eles processam algumas proteínas e fazem a apresentação de alguns antígenos, de algumas proteínas estranhas desse organismo, para células mais específicas como os leucócitos, tá? Os não granulares, como os linfócitos, por exemplo, e os plasmócitos, que são um tipo de linfócito que produz anticorpo, eles funcionam como células específicas adaptadas para responder a tipos de infecções
particulares, tá? Então eles têm uma resposta específica a invasores, incluindo produção de anticorpos. E isso muitas vezes forma uma memória imunológica e o paciente consegue responder a um insulto, um segundo insulto por um mesmo agente com mais rapidez, tá? As células dendríticas também se encontram nos tecidos e reconhecem os patógenos e ativam outras células imunes para apresentação de antígeno, tá? Então, globalmente, os leucócitos fazem essa mediação entre o organismo e combater invasores, tá? Aqui o que eu falei para vocês, tá? Os neutrófilos fagocitam micro-organismos, tá? Eles fazem isso através de uma emissão de, como se fossem uns braços, englobam essa proteína estranha, englobam, depois de englobar, eles fazem a digestão e eliminam essa proteína estranha do organismo, tá? Já os eosinófilos, eles participam muito de reações alérgicas, inflamatórias e combate a parasitas. Os basófilos também têm parte importante em relação às reações alérgicas, liberam histamina e mediadores inflamatórios nas reações imunológicas. Os monócitos macrófagos fagocitam patógenos e células velhas e apresentam essas proteínas estranhas para os linfócitos para a gente conseguir montar uma resposta mais adaptativa. Bom, tudo isso que eu falei, todas essas células são produzidas na medula óssea, tá? Para a gente ter uma ideia, a medula óssea é o tutano do osso, aquilo que fica no meio do osso, tá? Isso em ossos longos, tá? A produção se dá continuamente e, através de uma célula-tronco, eles conseguem produzir todas as outras células, sejam elas granulócitos, sejam elas plaquetas, que também fazem parte do sangue, mas funcionam para auxiliar na coagulação, e também nas hemácias, que são as células que contribuem para carregar o oxigênio no sangue. Então, tudo isso é formado dentro da medula óssea, tá? Essa quantificação, essas células todas, a gente consegue identificar pelo hemograma, tá? Esse é o primeiro exame que a gente faz, e avaliando o hemograma, a gente consegue ver se precisa de alguma avaliação adicional para constatar doenças específicas, tá? Um outro módulo eu vou mostrar para a gente também alguns valores de referência, mas toda a identificação dessas células se dá pelo hemograma. Então, o hematologista olha o hemograma, se suspeita de alguma coisa diferente, pode prosseguir a investigação, tá bom? Então, o hemograma é o exame para identificar essas células e quantificar essas células, tanto em porcentagem quanto em número absoluto. Aqui, um pouquinho do que a gente vê no sangue periférico, tá? A gente tem plaquetas, que fazem parte da coagulação, que não é o tema de hoje, e tem os granulócitos, como o neutrófilo, tem bastonetes, tem basófilos, tem monócitos, e essas células todas participam da resposta imune, cada uma com uma função específica, para combater qualquer tipo de ameaça ao nosso organismo. Bom, aqui voltando então, todas aquelas células que a gente falou lá atrás são glóbulos brancos, leucócitos, que participam da defesa do nosso organismo, tá? Elas ajudam a combater qualquer tipo de invasor ou proteína estranha. E isso se dá numa interação entre todas essas células, de algum modo elas interagem e fazem com que toda a proteína estranha ou micro-organismo estranho seja eliminado do nosso organismo para que não possa causar nenhuma doença. Bom, a apresentação final aqui, a mensagem final dos glóbulos brancos é que os leucócitos, como a gente já falou, são as células de defesa contra micro-organismo e qualquer outra substância estranha que venha se instalar no nosso corpo. Pode ser aí vírus, bactéria, parasita ou qualquer proteína diferente do nosso corpo, tá? E essa resposta se dá individualmente. Cada indivíduo tem uma resposta para avaliar se a proteína é estranha ao organismo dele ou não, tá? E aí a gente diferencia os leucócitos entre granulócitos e mononucleares. Os mononucleares são os linfócitos e os monócitos. São produzidos na medula óssea e a identificação dessas células se dá pelo hemograma, tá? Se necessário, alguma investigação adicional para doenças mais específicas, o hematologista avalia o hemograma e prossegue a investigação. Esse módulo aqui do hematodos é para apresentar as células de defesa, os tipos de células de defesa, os mecanismos como
elas atuam, e agora em outros módulos a gente vai avaliar também contagem e doenças específicas que levam ao aumento ou diminuição desses leucócitos, tá bom? Então eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui para vocês, e essa mensagem final desse módulo para qualquer problema que acontecer com hemograma, o médico clínico geral pode encaminhar ao hematologista para a gente avaliar isso melhor e ver se tem necessidade de investigação adicional. Agradeço pela oportunidade e até a próxima.